Fala pessoal, tudo bem? Então, eu tô começando aqui um vídeo para vocês sobre a instalação do Easy Panel. Então, basicamente eu vou ensinar vocês a como subir isso no VPS para vocês conseguirem usufruir de tudo que ele tem a oferecer para vocês, dando mais agilidade e também organização dos projetos que vocês possam ter. Vou mostrar aqui primeiramente como que funciona o Easy Panel. Então, esse aqui é o site do Experian. Depois eu vou deixar disponível para vocês. Aqui tem alguns templates que seria o quê? Seriam softwares que ele tem disponível para que vocês consigam instalar dentro do servidor de vocês, sem ter a necessidade de vocês pagarem alguma coisa por aplicativo. Ou seja, você vai pagar só a VPS, que hoje está em torno de 8,5 dólares, ou até mesmo outra VPS que possam estar mais baratos que vocês têm acesso. Eu vou deixar um link aqui da Contabo, que é a máquina que eu vou estar utilizando hoje para fazer a instalação desse projeto. E aí, conforme for a necessidade, se vocês precisarem de apoio, pode me chamar na comunidade que eu vou ajudando vocês. Então aqui nós temos aqui o Active Prices, nós temos o Base.ro, que é um banco de dados no code famoso, que concorre muito com o Airtable. Temos o BotPress, temos o Chatwood, temos também aqui o Delug, que é um gerenciador de torrent, e diversos outros. Mas um dos mais famosos que vocês vão conhecer é tanto o N8N, que ele também tem disponível, o Flowise e o Langflow. São duas plataformas de chat builder para inteligência artificial, que no futuro próximo a gente pode voltar a conversar sobre eles. Hoje eu vou ensinar a subir o Experian e também o N8N, porque é um dos que vocês mais utilizam no dia a dia. Fechadinho? Então vamos lá. Então, eu também vou deixar à disposição para vocês o Terminus, que basicamente é um gerenciador de acesso. Aqui você vai colocar o IP, fazer a configuração. Se vocês não tiverem, depois eu posso fazer uma aula exclusivamente sobre isso para que vocês consigam utilizar. Mas geralmente o que seria? É só você entrar aqui no site, chama Terminus. Então aqui ó, eu vou usar o para Windows, né? Mas se você tiver um Linux ou um Android, até mesmo um Mac, ele também é compatível. Então eu entraria aqui no SSH Client, só daria download, ele vai baixar aqui para você e você vai clicar ali para fazer a instalação. É bem fácil, é só Next, Next, Finish. No caso aqui eu cliquei para executar, mas como já está instalado, provavelmente nem vai abrir. Então eu vou já fechar aqui, ele já está aberto aqui. Vou dar dois cliques aqui, porque eu já coloquei aqui as credenciais da máquina, então ela já vai acessar. Então, o que nós vamos fazer aqui? É só executar ele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho uma colinha aqui, que eu vou disponibilizar para vocês também, que é aqui o site da Contábil, né, para vocês fazerem um cadastro e conseguirem escolher qual que é o melhor plano para vocês. Isso aqui, depois de já ter acessado aqui, vou colocar aqui, acessar VPS via Terminus. Depois eu coloco o link do site aqui para vocês. Então, depois de você estar dentro da VPS, nós vamos voltar esse comando aqui. Basicamente, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+C lá no texto e só clicar com o botão direito aqui do mouse que ele já vai colar automaticamente. O Linux já reconhece isso. No caso, eu já rodei esse comando porque ele é demorado, mas eu vou rodar de novo só para vocês verem mais ou menos como funciona. Aqui no caso, como eu já atualizei, ele já aparece como done. Vou dar um clear aqui, que ele vai fazer aqui, limpar a tela. Então, vou voltar aqui na colinha. Vou até colocar o comandinho aqui, ó.
clear. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar o cur, que é um comandinho que nós usamos para poder baixar o arquivo de instalação. No caso, nativamente, ele já vem instalado, mas só por via das dúvidas eu vou rodar o comando. Ele já está instalado, ó. Vou dar um clear novamente. E aí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar esse comandinho aqui, que se em algum momento você queira fazer e não tem acesso a esse arquivo, você só vai entrar no Lazy Panel aqui, ó, .io, e vai copiar esse comandinho aqui. Aqui a configuração mínima que eu esqueci de comentar, a configuração mínima, você precisa ter uma VPS de 2 GB de RAM, minimamente para rodar o Lazy Panel. Já os outros aplicativos, cada um tem uma configuração apartada. Para esse projeto, eu criei uma VPS com 4 GB de RAM e 50 GB de armazenamento. E 4 core também de processamento. Então, já dá o suficiente para a gente instalar mais de 3 aplicativos caso a gente queira, para uso moderado. Então, coloquei aqui. Vou dar o mesmo comandinho lá que eu copiei e vou dar um Enter. Vou aguardar um pouquinho que ele vai baixar o arquivo e vai começar a fazer a instalação do EasyPanel dentro dessa VPS. Só aguardar aqui. Geralmente demora uns 2, 3 minutos, dependendo da configuração da máquina que você contratou. Então vou dar um pause aqui. E assim que terminar eu volto aqui com vocês. Muito bem. Então, bom, terminou a instalação aqui. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Devido a essa configuração, então pode colocar aí de 5 a 10 minutos para poder fazer a instalação dessa máquina. Pode ser menos, mas pode esperar um pouquinho, tomar um café, dar uma volta que ele termina. Aí o que ele fez aqui? Depois de terminar a instalação, o que ele vai fazer? Ele vai te gerar um link de acesso, que nada mais nada menos que é o IP da sua VPS, mais a porta 300, que é onde ele foi instalado. Então eu vou dar um clique aqui. Pode ser que assim que você instalar e clicar, ele não entre de imediato. Então você aguarda uns 2, 3 minutos, porque pode ser que o serviço do Docker ainda esteja sendo iniciado dentro do servidor para você conseguir acessar via IP. Então você espera um pouquinho se você clicar e não abrir. Então basicamente essa tela aqui é do setup. Então você vai colocar aqui um e-mail. Procura colocar um e-mail que você utiliza no dia a dia. Em alguns casos você pode poder pedir o reset de senha. Então, pedir para o próprio Google gerar aqui. E essa é a tela principal dele. Eu esqueci de comentar, ele também tem uma licença que você consegue comprar para ter mais funcionalidades de monitoramento, projetos e algumas outras coisas que você pode olhar por aqui depois de instalado, ou na aba de Pricing aqui do site principal. Então, no caso aqui, já é um projeto que está dentro do meu servidor e pronto para que a gente possa utilizar ele da forma que a gente desejar. Aqui no caso, eu só vou fazer o quê? Vou deixar um pouquinho mais amigável esse link aqui de direcionamento. Você pode ver aqui que ele está inseguro e tudo mais, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um domínio personalizado, que seria o quê? Eu já fiz o direcionamento do IP via Cloudflare, mas que é uma outra coisa, se vocês quiserem a gente pode conversar depois para poder fazer isso, mas eu já fiz ali na Cloudflare, o pessoal usa também a Registro BR, então eu vou colocar aqui, ó, eu criei esse domínio aqui que chama easy.metamorpho.com.br, então eu vou colocar ele aqui e vou dar um save.
Então, dá um save aqui, porque ele vai gerar aqui um domínio SSL. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vou aguardar alguns minutos aqui, vou atualizar a página. Vou tentar acessar aqui e via o domínio que eu fiz o direcionamento. Então, ó, já direcionou. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui a senha que foi gerada ali na hora de entrar. Vou colocar aqui. Então não foi. Vamos tentar de uma outra forma, então. Eu vou voltar aqui que provavelmente ele salvou nesse P aqui, ó. Só um momentinho que eu vou pegar a senha. Show, era isso mesmo, ele salvou no IP. Eu só peguei a senha aqui, ó. Vou salvar agora. Fica armazenado. Então depois, se acontecer isso com vocês, é só você entrar no gerenciador aqui do Chrome e pesquisar o IP da máquina, o VPS, que vai ter ali a senha salva. E quando você for acessar via terminal, você pega a senha e coloca com o e-mail que você cadastrou. Então basicamente aqui, agora tá bonito, né? Tem um painel aqui, ó, com subdomínio personalizado, e você tem acesso aqui às configurações do seu servidor. Então aqui no caso está mostrando qual que é o nível de processamento da CPU, a quantidade de memória, a quantidade de disco ainda livre e também o tráfego que está passando aqui dentro dessa PPS. Então no caso, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar o N8N. Então, eu vou criar aqui um novo projeto, vou colocar aqui o nome de Automation. Então não pode colocar letra maiúscula, né? Então tem que ser Automation com a letra minúscula inicial. E eu vou colocar aqui, ó, clicar em Templates. Então vai aparecer um leque de templates por aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui o N8N. Vou clicar nele. Essa aqui provavelmente é a última versão. Só vou confirmar. Vou entrar aqui no GitHub só para ver qual que é a última versão. Ó. A última versão de release aqui. Deixa eu abrir aqui. Essas são pré-releases. É legal você sempre instalar a Lasted. Pré-releases, ela ainda são em beta, né? Então não é interessante você instalar porque pode ter algum bug. Então só vou validar aqui, ó, tá 0125. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse e vou colar aqui, ó. E aí ele vai instalar essa última versão que é a mais estável. Aqui você pode mudar o nome do serviço também, se você desejar. Eu só vou deixar do jeito que tá. Vou dar um create aqui. Go push it. O que vai acontecer aqui? Ela vai começar a fazer a instalação. No caso, eu vou dar um deploy aqui. E aí, a ideia é que ele comece a fazer a instalação para vocês. Tem um erro aqui, que foi? Provavelmente eu fiz cagada na hora de substituir. Então, o que eu vou fazer? Para fazer mais fácil dessa vez, eu vou vir aqui e eu vou destruir esse projeto. Vou novamente criar aqui. E vou pegar a versão que ele está me dando mesmo. Vou para ser mais rápido. Depois a gente pode ir mais avançado para poder fazer essas instalações versionadas. Então o que ele vai fazer? Aqui em amarelinho quer dizer que ele já está começando aqui, ó. O deploy foi feito com sucesso. Se eu abrir aqui, ainda não tem nenhum log. O que eu vou fazer então? Então eu vou dar aqui, ó, um
com Open. Ainda ele não subiu o serviço, tem que aguardar um pouquinho. Esperar aqui uns 2, 3 minutos, ó. Ele começou já a processar. Então, já colocou aqui, ó, que o editor está acessível via localhost 5678. Caso ele dê esse endereço aqui, porque como tá local na VPS, para ele tá localhost, tá no, localmente. Posso dar um open aqui. O EasyPanel, ele é muito bom porque ele vai gerar aqui um nome genérico para você poder fazer a utilização. Mas tem um segredinho que a gente pode fazer para ser mais rápido. Então aqui, ó, mesma coisa. Aqui no caso eu vou colocar uma senha diferente. Vou fazer o setup aqui do N8N, que é padrão. Pode ir clicando em qualquer coisa aqui, não precisa se atentar aqui. Só o primeiro lá do e-mail e senha que é bom você colocar. E aí ele está instalado já. Já está rodando aqui, você fez a instalação aqui em menos de 5 minutos de um N8N. Então o que você vai fazer agora? Ah, cara, eu queria também ter um endereço para poder acessar, não passar esse tamanho de link para o cliente acessar ou até mesmo para você acessar. Se você quiser, você pode manter. Ele é um domínio registrado, privado, então você consegue acessar normalmente. Quando tanto que você copiar aqui e se for abrir a aba anônima, que é fora do ambiente ali, ele vai logar normalmente, só vai pedir a sua senha. Que é um caso aqui já tinha salvo. E aí ele vai logar normal, sem nenhum problema. Mas se você quiser personalizar, deixar mais profissional, com a cara da sua empresa, do seu negócio, o que você vai fazer? Tem um segredinho aqui, ó, que é opa, meu Deus. Você vem aqui em Environment, e aqui o que você vai fazer? Eu vim aqui na minha colinha, a gente vai pegar isso aqui, ó. E aí o domínio é esse n8nlube.metamorph.com. Foi também direcionado ali pela Cloudflare. Então eu coloquei aqui, ó. Vou dar um save. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um deploy novamente. Então eu vou vir aqui. Vou esperar que ele vai dar um deploy de novo. E aqui, se for ver, ó, ele já mudou o endereço. Então até se você quiser acessar lá pelo endereço que eu coloquei, cadê? Vou dar 2 pontos aqui, ó. Clico direto no link da eles estavam mostrando. Espera um pouquinho, que nem eu falei, às vezes dá aquele erro devido a ele tá subindo. Vou copiar aqui de novo. Tirar esses 2 pontos, às vezes ele vamos ver o que deu aqui. Pessoal, então o que acontece? Eu esqueci de uma etapa que seria, além de colocar aqui no environment, a gente precisa colocar aqui em domínios, na aba domínios. Então, ó, tô dentro do serviço do N8N, estou aqui abaixo de General, Deployment, Environment e Domain. O que eu vou fazer? Vai aparecer para você dessa forma aqui. O que você vai fazer? Você vai adicionar o domínio. Então, no caso, aqui o domínio. Esse aqui é o domínio. Então, eu vou copiar o domínio aqui. Vou colar aqui o domínio. Eu vou colocar aqui, ó, 1/.
Copio a porta de cima aqui, ó. Colo. Dou uma estrelinha para ele, ele vai subir, ó, ele vai ficar como domínio principal. E esse aqui de baixo, você pode remover. Você só remove aqui, ó, e dá um save. Deu um save. Copia aqui de novo o domínio, abre uma nova aba, dá um colar e tudo certo. Aí você só vai acessar lá pelo... Deixa eu ver se está a senha, beleza, vou guardar, ó. Pronto. Está instalado aqui seu N8N rodando dentro de um domínio personalizado. Você pode clicar aqui, colocar aqui para receber via um webhook. Tá bonitinho aqui, ó. Aparece aqui tudo certinho com o seu domínio. E agora é sucesso para você fazer essas automações. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou deixar esse manual aqui também, essa colinha para vocês poderem usufruir disso. E se tiver alguma dúvida durante o processo também, é só me contatar lá na comunidade. Eu acho que isso aqui vai fazer muita diferença para vocês na hora de vocês ter uma stack de serviço. E aí a ideia é que eu nos próximos dias também ensine vocês a colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Templates. Então tem aqui, ó, o Flow Eyes e o Length Flow. Então é só nos próximos dias eu vou entrar mais a fundo nesses carinha aqui para poder ajudar vocês também na parte de inteligência artificial. Belezinha? Qualquer coisa eu tô por aqui. Forte abraço.